Fala pessoal, vou trazer para vocês aqui uma atualização do nosso aquário, que é o Futuro Lar de Camarões. Hoje eu trago uma novidade que não é tão legal assim, mas é legal para a vivência, né, de aquarista, que é uma coisa que está acontecendo aqui no meu aquário, que para alguns não é um problema, mas eu acho que para quem tem camarões pode ser fatal, né? Então é o seguinte, quando você compra uma planta, eu não sabia, que o ideal é você limpar, tratar ela, né, colocar permanganato de potássio para eliminar qualquer tipo de caramujo, qualquer tipo de verme e tal que possa vir nas plantas. E todas elas vocês viram nos vídeos aí que eu só peguei e coloquei direto no aquário, né? Então, assim, conversei com alguns aquaristas, conversei com um dono da loja da Shrimps aqui em Campinas, bem legal. Depois recomendo até vocês verem a loja dele lá, é bem legal mesmo. Fui lá visitar hoje para conhecer e trocar uma ideia com ele. Então, basicamente, o que veio pro meu aquário são planárias. Planárias são vermezinhos, né, que eles são bem pequenininhos, vão crescendo e eles, no geral, os peixes comem, né, só que eu não tenho peixes. E camarões podem morrer por causa das planárias. Elas acabam se alimentando de camarões, fixam neles, né, e acabam matando. Então, assim, eu vou tentar mostrar alguma aqui. Elas estão minúsculas, assim, eu consegui pegar um take, eu peguei um pouquinho delas já observando aqui, e eu separei num copinho eu reparei que era planária logo de cara. Aí no aquário tá bem difícil de ver ainda, que elas estão minúsculas. Ó, achei uma aqui. Vamos ver se eu consigo filmar pra vocês no vidro. Olha o tamanho minúsculo que tá essa planária. Aqui, ó. Ó, isso aqui é uma planária, tá vendo? Muito pequena ainda. Tá andando aqui no vidro. E eu fui ler sobre, né? Eles falaram, ó, o jeito mais fácil de identificar é elas andando pelo vidro. E, de fato, você olhando aqui, você acaba encontrando algumas. Antes eu só encontrava do lado direito aqui do aquário, né? Eu encontrei uma ou outra andando pelo lado direito, achei aqui também. Esse lado eu não olhei muito. Tô improvisado a luz aqui, tá? Porque eu tô fazendo novidades aí pro aquário, depois fica pro próximo vídeo. O próximo vídeo ia ser novidade, então vai ficar pra depois desse. Porque essa novidade infeliz aqui, trazer pra vocês. Mas bom que aconteceu antes de eu colocar os camarões, né, galera? Porque se pode ser fatal pra eles, ainda bem que aconteceu antes. Então, ó, dica pra vocês, já. Comprou planta, independente de onde seja, bota em permanganato de potássio, vê lá certinho na internet a dose. Eu posso colocar aqui uma sugestão aqui embaixo, mas assim, pesquise, né? A melhor dose aí pra você, não é uma recomendação, porque eu sou aprendiz também aqui, mas vou compartilhar com vocês o que eu conversei e também vi na internet. Permanganato de potássio já elimina esse tipo de coisa. Outra coisa, muitos lugares acabam... Tem um famoso, eu não vou citar nome porque assim, não vejo necessidade, mas assim, lugares famosos acabam que criam plantas, utilizam cobre na água, né, para até eliminar ou dificultar a proliferação desses bichinhos, porque para eles é perfeito, né? Tem um monte. Então, ó, você pode ver que, já que eu não passei por permanganato de potássio, olha quantos caramujinhos tem no meu aquário. Tem vários, tá vendo? Isso é uma coisa que talvez com o que eu vou usar aqui, alguns deles vão morrer aqui e vão pra, como fala o Mr. Beto, vão partir para outro mundo, né? Então, assim, a dica é que, como eles usam cobre, para quem vai criar camarão como eu, é importante ficar atento, porque é fatal para camarões metais pesados, né? Então, o cobre é um deles. Então, inclusive nos micro e macronutrientes eu tenho olhado, tenho tomado muito cuidado. Quando eu fui pegar também eu me atentei a isso, não ter cobre, ferro e tal, não pode ter para camarão, tem que ser muito, muito pouquinho. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse medicamento aqui que é para cão, né, cães e gatos, que eu peguei aqui. Ó. Ele se chama mebendazol. Ó. E aqui tem a concentração dele. Ó. Cada comprimido de 150mg contém 100mg de mebendazol e esse piente de 150mg. Eu não sei o que significa embaixo. Eu vou precisar. Vou escrever aqui embaixo. Vou deixar até um espaço aqui embaixo. O ChatGPT vai me ensinar, porque eu não sou farmacêutico, não sou médico, eu não sei o que significa essa parte aqui embaixo, desculpa a ignorância. E então eu tenho que diluir isso, porque o ideal é ter 1mg por litro. E outra coisa que eu vou usar depois, para eliminar toxinas, que eu comprei ali na Shrimps, né, é carvão ativado. Aqui tem bem mais do que eu preciso, tá? Então assim, tem 300 gramas aqui. E eu comprei um saquinho para colocar no filtro, ali, para poder já utilizar depois... Eu vou diluir isso aqui, porque então de 100mg eu vou ter que transformar isso aqui em 10, né? Pra poder... Não, na verdade tem que transformar em 15. E colocar no meu aquário, pra poder
diluir, vou diluir em água, vou despejar no meu aquário, esperar 48 horas para depois seguir para a próxima etapa. Então é isso, eu vou parar o vídeo por enquanto aqui e depois vou mostrar para vocês como que eu tô fazendo moendo esse comprimido aí, diluindo em água pra gente colocar no nosso aquário aí e esperar que mate esses bichos, beleza? Mas então não fiquem pensando mal das lojas, porque as lojas não têm nada a ver com isso, os criadores também tentam fazer para eliminar esses bichos, o erro foi meu, tá? De não usar permanganato de potássio, então fica a dica para vocês aí. Eu vou editar as legendas dos outros vídeos também, até de indicação, que eu coloco ali o link e tal, é só usar permanganato de potássio que fica show para evitar esse tipo de bicho, beleza? Então já volto aí. Bom pessoal, então eu tô aqui, já peguei 1 litro de água, aqui, isso aqui é próprio pro meu aquário, tá? Isso aqui eu já limpei, assim, já passei o anticloro, deixei só pra isso agora, né? Eu tinha usado pouquíssimas vezes isso daqui, só pra medir água mesmo, então é bem tranquilo, deixei isso aqui no meu aquário. E já eu coloquei o anticloro nele também, na água. Então a gente tem 1 litro de água, e eu vou diluir o comprimido, né? Que a gente tem aqui de mebendazol. E só pra confirmar, né, explicar o que eu tinha ficado na dúvida antes, é que o comprimido em si tem 150 mg, né? E ele tem os 100 mg só do medicamento, é o que eu quero, né? Então, eu vou diluir, na verdade, aqui 100 mg, né, do medicamento. Então, se eu colocar 100 mg aqui num litro, eu vou fazendo regra de 3, né? E se eu preciso de 15 mg, eu vou ter que pegar 150 ml do que está diluído aqui. Só que para diluir aqui direto seria muito difícil. Então, eu peguei um potinho aqui em casa, de cerâmica. Vou tentar triturar. Isso eu posso até talvez acelerar aí, dependendo de como for. Eu não sei se vai ser fácil triturar, ele parece que não é fácil. Ele não é daqueles porosos, sabe? Então talvez seja um pouco difícil de triturar isso. E depois eu vou pegando água com esse medidor pequenininho que eu tenho aqui, que eu também uso só pra água. Então, eu vou agora deixar o vídeo acelerado aqui, vou tentar triturar isso. E a gente vai... Eu já volto aqui pra mostrar se eu conseguir triturar ou não. Vou só um pouco de água aqui. Vai ser mistura bem. Tem umas gotinhas aqui, não tem problema. A maioria tá aqui. Ele tem um pouco de fundo, mas não vai diluir. Então, no geral, tem umas pequenas floquinhas que ficam na parte de cima. Eu vou evitar pegar muito desses, tentar também pegar igual. Vou tentar pegar pra vocês verem melhor. Aqui no meio fica um pouquinho ainda, porque tá dando, entendeu? É a parte que não deu pra diluir, mas o resto tá bem turvo, então eu acho que ele vai ter conseguido bem na água. E aí agora é hora, né? A gente vai colocar 150 ml aqui. Vou continuar mexendo. Vou colocar mais pro lado. Vou pegar aqui. Vou ficar aqui. E a gente despeja. Eu vou tentar, na verdade, despejar perto do filtro. Pra começar a circular essa água aí. Ó, beleza, pessoal. Dei uma boa triturada nele. Eu acho que esse vídeo talvez vai até ficar com o somzinho daqueles vídeos satisfatórios, né? Eu quebrando o negocinho ali. Mas ó, ficou bem moidinho. Vamos ver se ele dilui bem a água. Então, pra eu ter um controle de quanto tem aqui, será que não precisa, né? Eu vou diluir depois em 1 litro. Vou pôr só um pouco de água aqui. Vai ser mistura bem. Tem umas gotinhas aqui, não tem problema. A maioria vai aqui. Ele tem um pouco de fundo, mas não vai diluir. Então, ó, no geral, tem uns pequenos floquinhos que ficaram na parte de cima. Eu vou evitar pegar muito deles. Vou tentar também pegar por igual. Ó, vou tentar trazer pra cá pra vocês verem melhor. Ó, aqui no meio ficou um pouquinho ainda, que ele tá rodando ali, tá girando. É a parte que, ó, ele não deu pra diluir, mas o resto tá bem turvo. Então eu acho que ele até que conseguiu diluir bem na água. E aí agora é a hora, né? A gente vai colocar 150 ml disso aqui. Vamos continuar mexendo. Vou colocar a luminária aqui mais pro lado. Vou apoiar aqui. Acredito que ela fique parada aqui. E a gente despeja. Eu vou até tentar, na verdade, despejar perto do filtro. Para pensar, deve ser melhor, né? Vou circular essa água aí. Então, mexe mais uma vez.
Deixa eu levantar para vocês verem agora eu despejando no aquário. Vai ficar um pouco estourado por causa da luz, mas vamos lá. Então esse potinho aqui, ele tem 100 ml. Aqui 100 ml. E eu vou colocar 1,5 dele. Agora é esperar, galera. Joguei aí. Não sei se tá dando pra ver aí. É que se eu filmo o aquário, a luz estoura, né? Se eu filmo a luz, fica escuro o aquário. Então não tá numa posição muito favorável, né? Pera aí. Vou tampar aqui. O aquário tá cheio pra caramba. Encostada água no vidro. Aqui tá bem perto também. Ah não, são as plantas. As plantas estão encostando aqui todas. Então é isso, ó. Sobrou tudo isso aqui que eu vou despejar na privada. E agora vamos esperar o efeito, né? Vamos ver como que vai acontecer no aquário nas próximas 48 horas, né? Vamos ver se vai dar resultado ou não, se vou ter que fazer uma segunda vez. Pelo que eu vi, uma dose única já é o suficiente, né? Agora tem que esperar agir aí. E se alguém tiver uma outra experiência, né? Uma outra dica também de usar outra concentração, né? Eu fiz 1 mg por litro. Então se alguém tiver alguma outra ideia, manda aí. Esse vídeo aqui ele vai ser gravado aos poucos, né? Então vai ter essa parte de que eu tô tratando aqui. Vocês já vão ver na sequência já se deu certo ou não deu, porque eu tô gravando isso aqui na sexta-feira e eu vou voltar a mexer nele no domingo. Então, para dar uma olhada se matou de fato, se tem planária ainda ou não, para ir para a próxima etapa da gente usar aqui o nosso carvão ativado, né? Que será a próxima etapa. E depois partir para fazer TPA, né, para reduzir tanto o cobre, né, que pode ter vindo nas plantas, para também reduzir as toxinas. Também vou deixar um tempo com o carvão ativado e lá mais pro fim da semana que vem, eu devo colocar os camarões, né? Na semana que vem provavelmente vai ser quando seja nessa semana que está chegando aí, que vocês vão estar vendo esse vídeo provavelmente no começo da semana já, que eu vou colocar os camarões. Mas tem novidades aí, galera. Tem coisas que eu tô gravando já. Parei pra poder ver isso, porque eu fiquei bem empilhado aí de ter planárias, né? Fala, pessoal. Trazendo atualização depois de algumas horas já que eu já apliquei, né? O medicamento ali. Eu ainda vejo planárias pelo aquário. Vocês podem ver uma aqui, ó. Está já grandinha, bem comprida. Até mais comprida do que as outras. Tá difícil de focar. No momento, algum dia eu vou aprender a focar no aquário, no vidro do aquário. Não é difícil. Mas ela está aqui, acreditem em mim. Aqui, bem no meio. Então, aí, basicamente, não vi muita diferença ainda. Os caramujos também não parecem que mudaram muito. Esses pontinhos brancos são o que estava não diluído na água, né? Então eles acabaram se acumulando ali. É bom que às vezes os caramujos vão passar por cima, vão mexer, né? Não sei se vai afetar as plantas por algum motivo, né? Vou ficar de olho aí. Mas por enquanto, sem grandes mudanças. O que eu ia comentar com vocês é que quando eu falei sobre tratar as plantas, né? Quando você coloca no aquário, o que eu vi é que você pode usar, além do permanganato de potássio, para você poder remover parasitas e vermes, e qualquer praga, né? Você pode usar, isso leva tempo, eu não sabia, tá? Sobre o lance que eu falei do cobre, que vários criadores usam para evitar a proliferação desses bichos, né? Na parte de criação de plantas. Usar o Prime, por exemplo. Não estou sendo patrocinado, deixando claro. Eu vi como uma boa alternativa de você deixar diluído, né? Então você coloca num pote, você deixa lá, você pinga. Eu coloco a proporção de 1 gota para cada litro, né? Então você bota num pote virgem, né? Não pode ser um pote que você usa aí. Você deixa num pote virgem com as suas plantas ali dentro, depois de ter feito o banho de permanganato de potássio já. E você
Primeiro você pinga na água, espera um pouquinho para ele poder já remover o cloro e tal, você já coloca depois a planta lá. E o ideal é deixar, pelo que eu vi aqui, de 24 a 48 horas nessa água, tá? Eu acho que 24 horas já seria o suficiente, mas eu li inclusive perguntei também pro ChatGPT confirmando isso, e ele explicou o motivo, né? É que as plantas, assim, no geral, o que tá superficial, o Prime já elimina, né? Já inibe o efeito, né, de metais pesados, do cobre, inclusive. Só que tem um pouco desse cobre está em camadas mais profundas nas plantas. Então, para isso, ele precisa agir por mais tempo. Então, por isso que é bom deixar de molho. Se eu for comprar novas plantas, eu vou fazer isso, para até não ter risco para os camarões. No meu caso aqui, como eu já coloquei direto, pode ser que a concentração de cobre esteja elevada aqui, tá? Então, até porque uma das distribuidoras, né, que é conhecida, não vou citar nomes, porque acho que todas devem fazer isso, né? Então não acho justo falar de uma, porque acho que todas devem usar cobre, ou a grande maioria delas. Usa cobre para poder evitar que principalmente se for algo recente, né, que foi o que eu conversei lá na Shrimps, se for algo recente de ter tirado de lá, pode ter bastante cobre. Quando as lojas compram e colocam nos próprios recipientes, nos próprios aquários lá, eles acabam se misturando na água, acabam se diluindo lá e acabam reduzindo a concentração de cobre com o tempo. Mas se acontecer de você comprar uma logo recente, né? Então, por exemplo, tirou de lá que tá cheio de cobre, chegou na loja e você pegou na loja logo em seguida, pouco tempo depois, não deu tempo de dar uma diluída nesse cobre, né? Então, pode acontecer. No meu caso aqui, não sei, não vou comprar também um teste de cobre, até porque eu li que não é tão preciso assim. Então o que eu vou fazer, até por orientação lá das Shrimps, vou fazer alguns TPAs. Eu vou ter que fazer um TPA de qualquer forma para o que eu usei aqui de químico, né? Então eu vou fazer TPAs a mais para colocar os camarões, porque é muito tóxico para eles, né? Qualquer cobre. No caso do macro e micronutrientes, tem um pouquinho de cobre lá, mas é mínimo. Mas é sempre importante você dar uma olhada no percentual que tem lá, tá? O macro e micronutrientes tem marcas aí que colocam uma concentração muito grande de cobre que pode fazer mal para os camarões. E eles simplesmente morrem, né? Então, assim, eu tô tentando preparar o ambiente pra eles. Eu sei que tem bastante gente aí que tá ansiosa. E aí, vai colocar os camarões? Eu também tô ansioso. Imagina eu olhar isso aqui todo dia, ficar aqui deslumbrado olhando os caramujos e não ter os camarões, que é o que eu mais quero, né? Então, só pra atualizar vocês aí, aprendizado, né? Então, pra quem tá pensando em montar um aquário, fica aí o aprendizado. Tanto pra combater caramujos e planárias, como também pra evitar concentração de cobre, principalmente para quem vai criar camarões que eles são muito sensíveis, tá? Então é ter paciência, o aquarismo é paciência, como o pessoal sempre fala aí, tem que ter paciência, não tem jeito. Então agora é esperar, depois a gente já parte para daqui a 48 horas, partir para usar o carvão ativado, né? E continuar de olho, para ver se tem planárias, por enquanto ainda não mudou nada, elas continuam andando pelo vidro. Aquela que estava ali, ela estava mais agitada, não sei se isso é um bom sinal, né? Às vezes ela tá sentindo alguma coisa, né? Esperamos que elas morram, partam para outro mundo aí, como fala o Mr. Beta. E é isso. Então, até mais, pessoal. Fala, galera. Alexandre do Futuro vindo aqui falar para vocês no comecinho do vídeo que eu fiz uma descoberta. Vocês vão ver que ao longo do vídeo teve uma suspeita aí de planária, que de fato teve planária, né? Eu tirei uma bolinha preta de uma das folhas. Não vou falar de qual planta foi, porque foi erro meu de não ter limpado elas, né, antes de colocar no aquário, para remover esse tipo de coisa, e também remover caramujos. E até porque esse outro problema que está acontecendo no aquário provavelmente veio com os caramujos, então não é um problema exatamente da planta, veio com as plantas, né. Mas vamos lá. Eu percebi, eu vim aqui do futuro para adiantar para vocês, vou colocar na sequência, eu vou colocar aqui embaixo, ó, vou colocar no cantinho aqui, um corte, né, de quando eu tava removendo um verme que eu encontrei nesse ponto aqui, ó, do aquário. Tinha um verme caído ali e logo de cara eu percebi que não era parecido com uma planária, né? A planária é bem característica, ela tem uma cabeça mais triangular e não era o caso, parecia uma minhoca, parecia um verme comprido, né? Mais comprido do que normalmente é uma planária e bem grande já, não é pequena como esses estão nos vidros, né? Então vocês vão ver aqui, eu tô vindo do futuro, então assim, nesse momento já não tem quase nada, tem um ou outro. Vou tentar focar em uma aqui, que ele tá soltando até do vidro. Tá aqui, ó. Aqui, ó, dá pra ver, né? Ele tá com quase nenhum. Ainda você consegue ver um ou outro se você caçar aí. Mais perto do que tava já não tem quase nada. Mas esse é um outro tipo de bicho, tá? É um outro tipo de verme. Eu vou pegar o nome aqui só pra passar o nome certo e vou colocar aqui embaixo também. O nome desse bicho eles são nemertinos. Né, ou Nemerti, como você vê aí, vai estar escrito aqui embaixo também.
Eles são parecidos, assim, muita gente confunde com as planárias, inclusive eu confundi, porque, assim, de fato eu removi planárias, tá? Vou colocar um outro corte pra vocês aí de quando eu removi o ovinho preto, né, que eu não sabia que era um ovo. Coloquei dentro de um copo e depois de um tempo surgiram 2 planárias lá e de fato eram planárias. Vou colocar aqui, ó, uma foto. Posso até colocar um trecho do vídeo nessa parte de baixo aqui, onde mostra o ovinho preto, né? Lá era mesmo planário, eu pensei que esses aqui também eram, mas não é. Esses aqui são outros tipos de verme. Eles podem se prender a caramujos, quem tem caranguejo também pode acontecer. Já vi também, lendo na internet, que pode atacar camarões filhotes. Então, assim, eles são parasitas, né? Então, algum biólogo que tiver aí, se quiser complementar nos comentários, fique à vontade. Mas só pra falar pra vocês de que ao longo do vídeo, daqui pra frente, eu vou falar várias vezes que é planária, tá? Então eu vou até deixar escrito embaixo com um asterisco, que possivelmente é esse Nemarti, ou os Nemartinos, né? E eles, basicamente, eles surgem em aquários quando tem excesso de matéria orgânica e eles podem ter vindo junto com os caramujos. Eu tenho uma outra suspeita deles terem vindo ou com os novos caramujos ou com o Cláudio, tá? Por que eu acho isso? O Cláudio não aparece já faz 2 dias. Eu já procurei ele pelo aquário, não o encontro. Já olhei vários pelos cantos, então assim, não dá pra ver o Cláudio em lugar nenhum. E ele fica andando bastante, né, pelo aquário. E apareceu esse verme grande aqui. Então o que eu acho? Eu acho que o medicamento fez esse verme querer sair do corpo do Cláudio, porque ele tava lá parasitando ele, crescendo, o Cláudio tava comendo bastante, já fazia bastante tempo, né? E aí ele saiu de lá pra tentar se salvar, né? Mas ele acabou morrendo. E se vocês viram o vídeo aí, já posso até colocar de novo o take aqui embaixo, de eu removendo a minhoca lá, esse verme nojento aí. E eu acho que o Cláudio partiu pro outro mundo quando ela saiu do corpo dele, tá? E os outros pequenininhos talvez tenham vindo com os novos caramujos, porque eu não sei se eles botam ovos quando estão parasitando, eu não faço ideia. Eu acho mais provável eles terem vindo com outros caramujos menores das outras plantas. Então, só para passar para vocês o seguinte, o medicamento que eu vou fazer, vou mostrar para vocês tudo como eu fiz o medicamento, de como eu coloquei eles aí Mas a única coisa é que leva um pouco mais de tempo. Eu já completei 72 horas, ainda tem um ou outro pelo aquário, eles têm um metabolismo diferente, pelo que eu vi na internet. Então, eles podem reagir de forma diferente também do que as planárias. As planárias já teriam morrido com 72 horas, até se tem alguma coisa ainda já morreu. Já fica um pouco mais tranquilo, porque eu não vi nenhuma no vídeo. E esses bichinhos aí que estão andando, vários já morreram, porque tinha muito mais pelo vídeo, muito mais. E eles já praticamente sumiram todos. Então vou deixar provavelmente mais 1 ou 2 dias aqui, vou atualizando vocês. E a ideia é cortar esse vídeo em 2 partes, tá? Vou fazer até a parte de tratamento, vocês vão ver tudo que eu fiz, como eu coloquei na água, como foi o dia a dia, né? Passando o tempo e os bichos sendo eliminados e sumindo. E aí, depois eu tenho já um plano para fazer pro aquário, a próxima etapa vai ser colocar os camarões. Então a gente tem que tomar todo cuidado, né? Porque já tá uma bela de uma floresta, está bem bonita aí para eles poderem viver aqui no aquário. Só que tem alguns cuidados aí por conta desse medicamento, tem o carvão ativado que eu comprei, que eu vou mostrar para vocês aí também. Enfim, bom, fiquem com o resto do vídeo aí. Eu não quero que fique muito maçante para vocês, porque é bastante informação, né? Eu quero deixar bem claro para vocês que eu tô aprendendo também. Então, o vídeo inteiro praticamente eu gravei como planária e descobri hoje, com 72 horas quase, que na verdade não são só planárias, né? Teve as planárias lá e teve aqui esse outro bicho aí. Esses bichinhos pelo vidro são outros. Beleza? É comum confundir, então só quero passar a informação certa pra vocês. Então, sigam com o vídeo aí, toda a minha jornada pra eliminar eles do aquário, pra gente poder finalmente colocar os nossos camarões em breve. Beleza? Valeu! Fala pessoal, agora já deu 24 horas, né, um pouco mais de 24 horas que eu apliquei lá o medicamento, né. Sendo bem sincero com vocês, um pouco depois que eu apliquei, eu fui lá e coloquei um pouquinho mais, bem pouquinho mais, porque eu achei que, como tinha umas partículas que tinham ficado em cima da água, outras tinham ficado em cima das rochas e tal, eu acabei colocando um pouco a mais. Ainda é possível ver, isso é esperado pelo que eu li, tá? Ó, vamos ver se eu consigo focar aqui. Olha lá, ainda tem aqui no aquário. Aqui, tá vendo? Mas é esperado que leve um tempo mesmo. 48 horas é um pouco mais seguro, né? De ver se eles estão ainda fortes aí. Até porque a dosagem foi maior do que o que eu tinha pensado inicialmente. Então tá uma dosagem segura. Tem mais um aqui em cima, não sei se dá pra ver aí. Tem alguns, se eu parar pra olhar tem vários. Então esses pontinhos verdes eu sei que são algas, né? Os caramujos estão comendo. Minha iluminação... Já teve gente falando aí que no processo de ciclagem nem é bom colocar muito fertilizante. Eu tô colocando uma vez por semana.
mas eu tô colocando abaixo da dose. Mas eu sei disso, né, de que a reciclagem nem seria necessário, mas eu senti uma boa diferença. Tem uma novidade, a luminária tá desse jeito não é por acaso, tá? Tem novidade vindo aí. Eu só pausei essas novidades aí por causa desse ocorrido, que ocupou bastante meu tempo. Então é isso, tô me dedicando a isso, torcendo aqui pra esses bichos morrerem, esses vermes aí, esses intrusos. Que onde você olha tem esses pontinhos, não é nem pontinho branco eu não me importo, que são os bichinhos que vivem, que eu não sei o nome deles, que eu não me importo com eles. O problema são essas mais compridinhas, ó, tem mais uma aqui. Enfim, tem várias, se parar pra olhar tem várias. E eu quero matar enquanto elas estão pequenas. Fala galera, mais uma atualização aqui, a gente tá chegando perto das 48 horas, mas ainda tem bastante andando pelo vidro. Ó, vou olhar, ó, daqui dá pra ver, ó. Tem umas 3 ou 4 por aqui, não, tem bem mais. Ó, tem 3 grandes aqui. Ó, tem uma pequena, deixa eu apontar de baixo pra cima. Ó o tamanho que tem algumas aqui já. Só que eu tinha visto, né, que se já matasse em 48 horas, já poderia seguir, mas poderia esperar até 72 horas, né? Então eu vou ter que fazer isso, porque tem muitas ainda andando pelo vidro. E torcer, eu continuo torcendo, acompanhando pra ver se elas vão morrer ou não. Mas vocês podem ver por aí, ó, só nesse take que eu tô fazendo aqui, dá pra ter uma noção da quantidade que elas estão crescendo, né? Essa aqui é uma das que tá grande, ó, tá andando aqui. As outras são bem fininhas, ó, tem umas 5 aqui, ó, fininhas, não sei se dá pra ver aí. Deixa eu ver se eu consigo focar, porque elas são muito pequenas. Ó, elas estão perto desses caramujos aqui. Tem uma aqui, essas aqui são fininhas, pra você ter uma noção. Tem uma mais grossa aqui. Enfim, vou ter que esperar completar 72 horas, então hoje eu tô gravando esse vídeo no domingo. Quando tiver segunda-feira, no final da tarde, eu volto aqui de novo. Vamos torcer pra elas terem morrido. Eu vi uma ou outra se soltando o vidro e boiando e por aí, enfraquecendo, né? Pode ser um sinal positivo. Mas é isso. Não critiquem a luminária, eu sei que ela tem improvisado, tá ruim assim, que não é bom pras plantas, mas eu tô fazendo coisa aí pra gente. Então, um pouquinho de paciência aí, galera. E olha só quantas tem aqui, ó. Dá pra ver em... Então tem que cuidar antes de colocar os camarões, que elas podem ser bem perigosas aí. Fala pessoal, tô aqui de madrugada. Vim aqui dar uma olhada no aquário pra ver como que tá, né? Acendi a lanterna aqui, a luminária. E dá pra ver que tem muitos aqui no vídeo, né? Porque eles são noturnos, então... Ó, eles estão todos aqui. Vamos ver se eu consigo focar, ó. Tem muitos aqui na frente, juntos, ó. Só que você vê que eles estão meio que se soltando do vídeo, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo focar neles, é difícil. Aí, ó. Tá vendo? Ó? Todos eles soltando, ó. Um foi levado pela água agora, acabou de ser levado ali no cantinho. A minha esperança é que isso signifique que eles estão ficando mais fracos. Agora eu preciso dormir, né? Fiquei um pouco olhando eles aqui, porque eu tenho pensado nisso bastante, porque eu tô ansioso pra poder deixar ele redondinho, pra poder colocar os camarões. Vim dar uma olhada aqui, que tá de madrugada, dá pra ver que eles têm hábitos noturnos, né? Então acendi tudo aqui pra dar uma olhada. Olha só. Tem vários pelo vidro, mas eles também... Minha esperança é que se eles estarem se soltando é porque eles estão mais fracos, né? Olha lá. Esse daqui, ó. Veja só como ele tá andando, mas ele tá soltando o vidro, não tá conseguindo andar muito. Olha lá, soltando. Ó, um acabou de quase ser levado aqui em cima. Olha lá, o grandão tá com dificuldade ali de andar. Mas vejam como tem vários, tá? Ó, o tamanho deles, eles são bem pequenos ainda. Mas eles estão, todos parecem que estão meio... Ó, mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Só desse cantinho aqui que eu tô, 10 aqui. Então, são todos muito pequenos, mas minha esperança é que eles morram com... Olha lá, um saiu boiando aí, foi levado pela água. Minha esperança é que... Eu vou escrever aqui embaixo como que ele age, né? Esse medicamento. Mas eu já coloquei antes no vídeo aí, vocês devem ter uma ideia melhor. Mas basicamente ele afeta no metabolismo, se eu não me engano, dos bichos, né? desses vermes aí. Então eles vão ficando mais fracos, a tendência é não desenvolverem bem e também morrerem, né?
Mas olha isso, gente. Quantos ali próximos um do outro, tá vendo? Olha quantos bichinhos tem. Tomara que consiga eliminar essas porcarias do meu aquário. Fala, pessoal. Bom, chegamos aqui a 120 horas já desde que a gente aplicou o produto. Ele, na verdade, é um medicamento, né? Não um produto em si. Um medicamento que é utilizado até por veterinários para animais. Então, assim, não eliminou 100%, mas deu uma boa limpada. Se você olhar bem pelo vidro, antes você via vários desses bichinhos, né? Agora tem um aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ó, tem um aqui. E tem um por aqui, assim, que eu tinha visto, mas não tô achando agora. Vamos ver pela lateral aqui. A lateral eu sei que tá com esses pontos de alga, porque aqui é um ponto de casa que bate bastante luz. Então deve acabar criando essa alguinha aí. Eu posso depois limpar. Tô procurando mais desse bichinho, mas não estou achando aqui. Mas eu sei que tem um ou outro ainda perdido. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um TPA agora, né? Um TPA grande de 50% do aquário, para justamente tirar um pouco disso que eu coloquei na água, né? Pra gente poder começar o processo de limpeza. Vou fazer no TPA, quando eu for fazer a sifonagem, eu vou já começar a remover esses bichinhos que eu for encontrando. Vou colocar uma vazão bem baixinha, já vou limpar também o fundo, que eu dei uma remexida nele para ver se o que tinha de medicamento no fundo também subia, né? E não sei se ajudou alguma coisa ou não, mas aí eu vou aproveitar para limpar o que tem no fundo, que eu não fiz isso nenhuma vez ainda, desde o início da ciclagem. Então, depois disso, nós vamos para uma segunda etapa, eu vou deixar para um segundo vídeo. Vou começar a gravar daqui em diante, vou publicar logo para vocês já irem acompanhando a novela, que já faz tempo que eu tô acumulando conteúdo aqui, e eu não posso fazer um vídeo só, né? Então eu vou decidir separar em duas, né? Duas partes. A primeira aí vai ser sobre a importância de você limpar as plantas que você compra, tanto por conta dos caramujos que podem vir com esses vermes, ou aquele ovinho de planária que tinha, né? Então, já fica como sugestão aos novos aquaristas, que nem eu, que fui aprendendo aí, né? E aí eu vi lá que você pode usar o permanganato de potássio, aqueles que vendem em farmácia mesmo, aí vocês veem a melhor forma de deixar de molho aí, deixar em 25 minutos, 30, aí vocês veem na internet aí o que vocês acham melhor. Que eu vi várias recomendações diferentes, mas variava entre 15 a 30 minutos, tá? Pelo que eu vi. Então a próxima etapa vai ser fazer o TPA, vou fazer um cronograma e já vou dar um spoiler pra vocês aqui, que eu vou usar o carvão ativado, vou fazer trocas mais parciais de água daqui pra frente, vou colocar acelerador biológico de novo, um pouquinho, né? Vou esperar mais uns 2 dias, vou fazer o teste, e aí eu vou tentar fazer com que no sábado eu já possa usar vou tentar talvez colocar os camarões. Se os parâmetros no sábado de manhã estiverem bons, né? Sábado de manhã, na hora do almoço mais ou menos, eu faço o teste, se estiver tudo ok, eu acho que já dá pra gente tentar colocar os camarões. Se não tiver, aí eu vou ter que deixar por mais um tempo, só para estabilizar tanto amônia, nitrito e nitrato, beleza? Então, até a parte 2 aí que eu vou mostrar pra vocês essa novela de fazendo o nosso TPA. Eu vou começar agora, inclusive. Valeu!